Olá, sou o professor Elmo Dias e estamos aqui no curso Básico de Língua Portuguesa em sua segunda aula no canal Falando em Português. Então vamos para a aula. Vamos continuar. Nosso tema de hoje é ortografia. Nós trazemos aqui ortografia oficial, que é o básico ali, o uso do alfabeto. O uso do alfabeto na construção das palavras. Então nós temos aqui, por exemplo, o uso do X. Aí temos aqui a regra: após um ditongo, nós usamos o X. Aí tem caixa, frouxo e peixe. Aí tem exceção, você já usa o CH em recalchutar e seus derivados. E assim se segue, né? O exemplo de enxame, enxada e enxaqueca. Mas aí tem exceções onde se utiliza o CH. Então essa parte da ortografia, ela fica bem claro que ela só vai poder ser aprendida com leitura e escrita da palavra. Não dá para a gente trazer regras. No final aí tem em vocábulos de origem indígena ou africanas e nas palavras inglesas aportuguesadas. Aí tem ali abacaxi, chavante, orixá, xará, xerife, shampoo. Ou seja, não tem uma regularidade aí, uma regra para você seguir. Na quinta parte aí, menos ainda, nas seguintes palavras, ou seja, essas palavras foram escolhidas para ser utilizada com X. Então, para aprender essa parte da ortografia da língua portuguesa, a gente precisa da leitura para poder a gente entender, para poder a gente visualizar e aprender que a palavra é escrita com X ou com CH, e isso vale para as outras letras. O que nós vamos tratar um pouco mais na frente é de outras questões de ortografia que são bem relevantes também, não que essa não seja relevante, mas é como eu disse, essa aqui a gente precisa de muita leitura e muita escrita para compreender essas palavras. Então é preciso de leitura e escrita para entender essas palavras, e de dicionário também. Hoje em dia a gente tem muitos dicionários online, na hora da necessidade ali, consulta para ver como é que é a grafia correta da palavra. Como eu vinha dizendo, as questões de ortografias, do uso das letras especificamente, ela é mais complicado da gente trazer as regras, porque geralmente tem uma regrazinha ali que não é bem clara e depois ainda tem as exceções. Então ali só através da questão da leitura e da escrita. Mas em outros casos, como esse aqui, do uso do mal com U ou do mal com L, nós temos as regras. Então, o mal com L é um advérbio de modo, antônimo de bem, ou seja, o atleta jogou mal ou o atleta jogou bem. E aí tem outra questão. Por se tratar de um advérbio, ele não varia, ele não vai para o plural. Já se o verbo for para o plural, ele não vai junto com o verbo para o plural, ele vai continuar no singular. Os atletas jogaram mal ou os atletas jogaram bem. Então não vai para o plural. No caso de mal com um, é um adjetivo antônimo de bom. O atleta é mau jogador, ou seja, ali é um adjetivo para o jogador. Então ele é mau jogador. O atleta é bom jogador. No caso de mal com u, sendo um adjetivo, ele vai variar, ele vai para o plural também, caso os jogadores vão para o plural também. Os atletas são maus jogadores, então maus jogadores, o mouse vai acompanhar jogadores por se tratar de um adjetivo e tem que concordar com o substantivo. Então seria também o caso de os atletas são bons jogadores. Então essa parte aqui a gente tem como colocar a regra. É importante dizer o seguinte, isso aqui tanto cai nas questões objetivas de concurso, como isso é importante na hora da escrita da redação. Porque se você troca esse L pelo U na escrita da redação, a pontuação que você vai perder é muito maior do que você trocar, por exemplo, um X por um CH em uma palavra. E não vai mudar o significado do texto. Só vai ser um erro ortográfico. Nesse caso aqui, muda o significado do texto. Vamos agora para as questões. Falando sobre mal com U e mal com L. Descemos um pouquinho aqui para vocês verem a questão totalmente. Preencha as lacunas corretamente. Os chefes estavam de mau humor naquela segunda-feira. Márcia passou mal e foi levada para casa. O motor do carro apresentou mau desempenho durante os testes na fábrica. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Nunca pratique o mal.
pratique sempre o bem. E aí temos aqui as opções para preencher. Vamos para a primeira questão. Para a primeira assertiva aqui, os chefes estavam de mau humor. Então esse mal aqui a gente pode trocar, pode ser com U ou com L. Mas para ser com L, ele tem que ser um antônimo de bem. Para ser com U, tem que ser um antônimo de bom. Então, os chefes estavam de bem humor, não caberia nem bem aí. Então, os chefes estavam de bom humor. Vale lembrar aqui o seguinte, o mal com L, ele vai estar ligado a um verbo. O mal com U vai estar ligado a um substantivo. O humor, no caso aqui, é um substantivo e esse mal com L está ligado a ele. Então, ele é um adjetivo de humor aqui no caso. Então, vai ser mal com U. Os chefes estavam de mau humor. Então, aqui nas assertivas, a gente elimina a letra C e a letra E, restando a letra A, B e D. Segunda questão. Márcia passou mal e foi levada para casa. Nesse caso aqui, o mal está ligado ao verbo passou. Então, Márcia passou mal ou Márcia passou bem. Então, aqui o mal é com L. Então, a gente vai lá de novo na assertiva. É assim que nós observamos nos concursos públicos. Então, a gente tem mal com U na primeira coluna. Na segunda, a gente vai ter mal com L. Então, restam apenas duas opções aqui, a letra A e a letra D. A letra B, C e E já estão eliminadas. A terceira assertiva. O motor do carro apresentou mau desempenho. Esse mal aqui aí tem o verbo e tem um desempenho, mas o mal está ligado a desempenho. Então, o motor do carro apresentou bom desempenho ou apresentou mau desempenho. Então, é mal com U também. Nesse caso aqui, a gente já tem a resposta da questão. A resposta da questão é a letra A. Mas vamos continuar para ver se dá certo. Então, a quarta assertiva é: chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. Então, aqui a gente está bem claro que o mal está ligado ao verbo, vai ser com L, é um advérbio, então vai ser com L. E na quinta assertiva, nunca pratique o mal, pratique sempre o bem. Essa aqui está bem clara, já tem o bem aqui no final para fazer a oposição. Então é mal com U. Então realmente a resposta é a letra A. Vamos agora tratar de três elementos que também criam dificuldades para algumas pessoas na escrita e no entendimento, às vezes, de alguns textos. O mais, sem o I e sem acento, o mais com acento sem o I e o mais sem acento e com o I. São três classes gramaticais diferentes. O primeiro mais é uma conjunção adversativa, o segundo mais é um adjetivo e o terceiro mais é um advérbio. Então são três coisas diferentes. Então, uma conjunção adversativa vai ligar ali duas orações, como é no exemplo. Fez muita força para abrir a porta, mas não conseguiu. Então aí uma adversidade que vai acontecer e essa conjunção vai ligar essas duas orações. O mais com I é um advérbio de intensidade, ele vai intensificar ou um verbo, ou um adjetivo, ou outro advérbio. Então, como tem aí no exemplo, ele fez mais trabalhos durante o ano, ou seja, esse fez está sendo intensificado pelo mais. Ela fez, no caso, ela fez mais trabalhos durante o ano. Nesse caso aí, a gente poderia ter outros advérbios de intensidade. Por exemplo, menos. Ela fez menos trabalhos durante o ano. Ela fez muito trabalho durante o ano. Então, é um advérbio de intensidade intensificando aí o verbo fazer, no caso conjugado fez. Mas, com o acento, é um adjetivo feminino oposto a maus. Ele é pouco utilizado, pouca controvérsia em relação a ele. Então, pessoas más acabam com a boa convivência social. Então, poderia ser pessoas boas acabam com a boa convivência social. Então, essas são as questões desses três mais aí que a gente encontra na nossa língua portuguesa. Vamos para as questões. Empregue corretamente os termos mais e mais, a conjunção adversativa e o advérbio de intensidade. Ele saiu cedo de casa
mas o congestionamento o atrasou. Aqui temos duas orações, temos dois verbos saiu e o verbo atrasou e a conjunção adversativa, mostrando que existe uma adversidade entre sair cedo de casa e mesmo assim chegar atrasado. Então aqui o mais é esse mais aqui e vai estar aqui nas letras, nas notas assertivas, na letra C, D e E. Então vamos continuar. Segunda assertiva, sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. Aqui a gente já tem o menos, que é um advérbio também de intensidade, que é antônimo de mais. Então aqui vai ser o mais com I. Na terceira assertiva, aí a gente vai vindo para aqui para as questões, a gente vai ficar com apenas duas opções, C e E. Na terceira assertiva, Giovana era a aluna mais inteligente de sua turma. Aqui a gente tem o mais ligado a um adjetivo e a gente sabe que os advérbios de intensidade também intensificam adjetivo. Então aqui também vai ser o mais com I. Então aqui a gente já teria a resposta da questão, a letra C. A primeira assertiva é mais, a segunda é o mais advérbio e a terceira advérbio. Mas vamos para a próxima para confirmar. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou. Aqui a gente vê claramente uma adversidade e vê claramente duas orações. Estavam e atrapalhou, mostram que tem duas orações. E na quinta assertiva, o ministro é presunçoso a não mais poder. Poder é verbo, aqui só está invertido, mas antes poderia ser a não poder mais, também não muda em nada aí. Então é o mais aqui, então a gente está correto, a resposta correta é a letra C. Vamos para mais uma questão, com referência às palavras mais conjunção, mais adjetivo e mais advérbio. Assinale a alternativa incorreta. Observem bem isso na prova, se eles estão pedindo incorreto ou correto. A espada vence, mas não convence. Temos duas orações aqui e uma palavra de ligação. Então, se a gente tem aqui o advérbio, não seria o caso a palavra de ligação, seria uma conjunção, então essa aqui está incorreta. Deveria ser utilizada aqui, no caso, a conjunção mais. Então, a gente já tem a resposta, que é a letra A. Mas, seguindo em frente, fiz tudo muito calmamente, devagar, se chega mais depressa. A gente tem aqui o verbo chegar e os advérbios mais e depressa. Então, mais aí no caso é um advérbio que está intensificando outro advérbio, que é o advérbio depressa. Aquelas mulheres são más. Então aqui está correto, aqui o adjetivo relacionado a mulheres. O Sol, isto é, a mais próxima das estrelas, comanda a vida terrestre. Então aqui também é intensidade, um advérbio de intensidade que está ligado aqui a próxima. Então, não vai ser nenhuma das alternativas, porque a gente tem a alternativa correta, que é a letra A. Vamos lá para mais uma questão que traz dúvidas para os estudantes, quem vai prestar concurso, no caso os concurseiros. O uso do porquê, junto, separado, com ou sem acento. Porque junto é uma conjunção causal ou explicativa, podendo ser substituída por pois, por uma vez que, e aí a gente tem aqui o exemplo. Estude, porque as provas serão na próxima semana. A gente poderia substituir aqui pois, né? Estude, pois as provas serão na próxima semana. Porque com acento é um substantivo, ou seja, é uma palavra substantivada, podendo ser acompanhada de artigo, pronome, adjetivo, numeral. Então temos o exemplo aqui. Não sabia o porquê de tanta ansiedade. Então tem aqui o artigo. Ele poderia ser substituído por motivo. Não sabia o motivo de tanta ansiedade. O porquê separado é a junção da preposição por mais o pronome interrogativo e inicia perguntas diretas. Ou está presente no interior de perguntas indiretas, podendo ser substituído por qual razão ou por qual motivo. É a junção da preposição por mais o pronome relativo e terá o significado de pelo qual e suas flexões. Exemplos. Quero saber por que
você não me atende, você não atende meus telefonemas. Quero saber por que você não atende meus telefonemas. Então aqui ele está no interior, é uma pergunta. Os lugares por que viajei são inesquecíveis. Aqui ele vai substituir pelo qual, né? Os lugares pelos quais viajei são inesquecíveis. O porquê com acento é a junção da preposição por mais o pronome interrogativo. Aparecerá sempre no final de uma frase, podendo ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Então temos os exemplos aqui. Você parece triste porque eles estão chorando sem saber por quê. Geralmente a gente, para facilitar, coloca o seguinte, ó. Porque junto vem nas respostas, porque separado vem nas perguntas. Se vier no início ou no meio das perguntas, eles não terão acento. Se vier no final das perguntas, eles terão acento. Isso é macete. O porquê junto com acento é um substantivo, é uma palavra substantivada e pode ser substituído por motivo. Vamos para as questões da banca objetiva, o órgão Prefeitura de Nova Itaberaba, do ano de 2021. O cargo professor de educação infantil. Valendo salientar que o cargo de professor de educação infantil também é um cargo de nível superior. Todos os cargos de professores hoje em dia são de níveis superiores. Então a pergunta é: assinale a alternativa quem preenche a lacuna abaixo corretamente. Então, ignoro completamente o porquê de sua partida. Então, qual o porquê utilizar aqui? Se a gente tem o artigo antes, a gente vai utilizar o porquê que é substantivado, que é utilizado como substantivo e que pode ser trocado por motivo. Então, é a letra C. Ignoro completamente o porquê de sua partida. Ignoro completamente o motivo de sua partida. Resposta correta, letra C. Vamos para mais uma questão. Ano de 2018, banca também objetiva, Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí, nutricionista, cargo de nutricionista. Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas abaixo. A casa não foi vendida ainda. Por quê? Então, se a gente tem já essa interrogaçãozinha aqui, é uma pergunta, está no final da frase, nós vamos utilizar o porquê separado e com acento. Aqui a banca já lhe dá a resposta. Me calo, pois não tenho nada para falar. Me calo porque, junto, pode ser substituído por pois, não tenho nada para falar. Então, a resposta correta é a letra C. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, compartilhem e se inscrevam no canal para a gente continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado e até a próxima.